Olá, boa noite. O Ação Nacional debate um tema muito sério e que, infelizmente, alguns fatos envolvendo esta situação estão se tornando frequentes em nossa sociedade. É o surto psicótico. E para falar sobre esse assunto, para a gente aprender demais, eu recebo a doutora Carmen Silvia Ribeiro, psiquiatra e psicoterapeuta. Doutora, boa noite, muito obrigado pela presença. E como eu disse ali na abertura, é um assunto que casos estão se tornando frequentes. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Carlos. Boa noite aos ouvintes. De fato, é um tema muito crítico na nossa sociedade, é muito grave e é muito importante falar sobre esse assunto. Tá certo. Doutora Carmen, antes da gente começar a debater, vamos acompanhar um VT que vai detalhar aí os últimos acontecimentos envolvendo aí o surto psicótico, que é o tema de hoje do Ação Nacional. Os policiais, militares do Estado da Bahia. 28 de março de 2021, Farol da Barra, em Salvador, na Bahia. Um domingo que ficou marcado pela tragédia. O policial militar Wesley Soares Góes, de 38 anos, apresenta um comportamento incomum. Com o rosto pintado de verde e amarelo, o policial com 13 anos de carreira, dedicado ao trabalho e tranquilo segundo os colegas, estava em surto psicótico. Foram quase 4 horas de negociação e o pior aconteceu. Foram 10 tiros disparados pelo BOPE. Wesley chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A família relatou na época que ele nunca havia apresentado um comportamento semelhante. Em 2 de março de 2022, o policial federal Lucas Soares Dantas Valença, de 36 anos, conhecido como hipster da Federal, apelido que ganhou da internet após escoltar o então deputado cassado Eduardo Cunha, em Brasília, morreu ao tentar invadir uma fazenda em Goiás em um surto psicótico. Em 2021, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria com 400 psiquiatras de 23 estados diferentes apontou que 89,2% desses especialistas relataram piora da saúde mental de seus pacientes durante a pandemia de Covid-19, além de problemas como depressão, ansiedade e surto psicótico no trabalho ganharam destaque. O único profissional que pode atestar um surto psicótico é o psiquiatra, mas as primeiras evidências podem ser diagnosticadas no consultório de um psicólogo. Esse profissional tentará buscar na raiz quais foram os problemas que levaram até esse ponto e servirá como pessoa focal para desabafar e acalmar os ânimos. A ideia, então, é acompanhar esse paciente, acompanhar essa pessoa, encaminhar essa pessoa para um médico especialista, no caso um psiquiatra, para que ele possa fazer uma avaliação precisa e minuciosa desse sujeito, para poder identificar, então, a melhor tratativa diante desse contexto, tá? Vale lembrar o quê? Que o surto psicótico, ele não tem cura, mas ele tem tratamento, tá? Ele não se trata de uma doença, isso é importante a gente refrisar, que o surto psicótico não é caracterizado como uma doença, e sim como um transtorno mental, tá bem? E vai depender de indivíduo para indivíduo, se existem comorbidades pré-existentes, o fator histórico, o fator genético, tudo isso entra diante dessa avaliação. O surto não escolhe pessoas e lugar, ou até mesmo faixa etária. O surto psicótico, ele se caracteriza, então ele se desenvolve, ele acontece desde a infância até a velhice. Mas a prevalência dele é em jovens e jovens adultos até 40 anos. Situações como pressão por metas, queda da produtividade e ameaças de desemprego abalam as emoções dos trabalhadores e geram diferentes reações físicas e psicológicas. A gente fala de saúde mental,
A gente está falando de uma gama de emoções, de sentimentos, e que se não forem olhados com carinho, com cuidado, isso pode aí vir a desenvolver N patologias, né? Então a ideia é que a gente possa cuidar da saúde mental para ir desmistificando preconceitos, né? De que psicólogo ou psiquiatra é para louco e não é por aí, né? Não é bem isso. Somado ao impacto gerado pela pandemia e perdas de emprego em decorrência da crise econômica, veio um aumento considerável de casos de doenças como depressão, além de vários outros fatores. Todos nós podemos ter um surto psicótico. Tá aí esta reportagem feita pela Priscila Alves e vamos continuar esse assunto, vamos esmiuçar. Mais uma vez, no VT o VT apresentou tantas situações envolvendo o surto psicótico. E o que é realmente, doutora, o surto psicótico? O surto psicótico, por definição, é uma alteração global do funcionamento do indivíduo com uma ruptura com estruturas de percepção da realidade. Tá. Então, nós podemos ter a percepção da realidade alterada a partir da estrutura do pensamento. Então, nesse caso, acontece o que a gente chama de delírios. Delírios são pensamentos desagregados da realidade que causam uma estrutura como se fosse uma crença irremovível. Então, a pessoa tem a certeza absoluta de que aquela circunstância é real e ela passa a funcionar de acordo com aquela percepção. Uma outra mudança que pode acontecer e muito comum nos surtos psicóticos é a alteração da sensopercepção, dos sentidos. A visão, eu posso ter alucinações visuais, eu posso ver coisas que não estão ali de verdade, porque são produções mentais na estrutura visual. Posso ter alucinações auditivas, posso ouvir pessoas falando comigo, fazendo comentários depreciativos, dando ordens para que eu faça ou tenha determinados comportamentos que provavelmente eu não teria em outras circunstâncias. E posso ter também percepções corporais diferentes, sejam dores, sensações, bichos andando na pele, sensações, por exemplo, de invasão no meu corpo, como se alguém estivesse se apropriando do meu corpo. Então, são estruturas extremamente desorganizadoras da estrutura do funcionamento, trazem muito sofrimento e impactam o comportamento, porque o comportamento vai mudar a partir de toda essa estrutura de desagregação com a realidade. Tudo isso dentro da nossa cabeça, a gente começa a construir, entre aspas, uma história, é tudo muito maluco. E você sabe o que me assustou durante o VT? Que não é uma doença, né? Ou seja, estamos sujeitos a isso, né? Não é aquela coisa, eu tô doente, aquele não, precisa se tratar. Não, de repente eu estou num estado normal e a minha cabeça não está legal, eu começo a dar uma viajada, eu começo a construir essas situações. Sim. Na verdade, o surto psicótico agudo ele pode acontecer na primeira vez, sem que eu haja nenhuma estrutura prévia de funcionamento alterado, nenhuma doença psíquica, neurofisiológica, psiquiátrica prévia, ou pode acontecer dentro de histórias em que o paciente já tinha histórias prévias de doença, por exemplo, na depressão, um transtorno bipolar, um quadro esquizofrênico, o uso de substâncias e vários outros fatores podem desencadear. Mas, como ela colocou, a gente não considera um único surto como uma patologia, como uma doença, porque pode ser algo, por exemplo, desencadeado por uma personalidade mais sensível e essa pessoa teve contato com alguma situação vivencial desagregadora, um trauma. Sim. E ela pode criar essa ruptura de conexão com a realidade, mas não necessariamente ela será doente a partir daí. Tá. Pode haver uma estrutura de evolução favorável e nunca mais acontecer um surto. Nós tivemos aí alguns casos apresentados no VT. O policial de Salvador, que era uma pessoa tranquila, segundo amigos, segundo familiares. Tivemos o caso do mendigo, né? E tivemos o caso do policial federal. O do policial nós até discutimos aqui antes de começar o programa, né? Poxa, um cara que ficou famoso do dia para a noite, um cara que foi considerado aí um galã, né, do dia para a noite, ele estava nas redes sociais, ele estava nos principais programas do Brasil. Isso tem a ver também, de repente ele não é acostumado a lidar com essa situação?
Cada caso a gente precisa tentar entender que particularidade pode ter influenciado. Né? Então, em alguns casos, por exemplo, ela citou ali da questão ocupacional. Então, dependendo do tipo de atividade, eu posso estar exposto a um tipo de estresse contínuo que pode gerar, por exemplo, trabalhadores em turno, né? Então, há uma desagregação do ciclo sono-vigília, isso pode gerar com o tempo um nível de estresse alto e pode, para pessoas vulneráveis, criar uma desagregação e ficar vulnerável a algum tipo de adoecimento. Nesse caso específico que você falou, eu estou no funcionamento natural meu e de repente acontecem coisas que mudam a minha rotina, eu começo a ter uma exposição social muito grande, isso pode influenciar características do ego, mas também acontecem questões como o assédio é muito grande, as oportunidades, por exemplo, para consumo de substâncias aumentam, né? Então a gente tem que lembrar que, particularmente em jovens, o risco do uso de substâncias, né, a cocaína, a maconha, mesmo o álcool, podem gerar mudanças cerebrais. E a partir daí, considerando todo esse contexto, né, de mudança na minha estrutura habitual, pode Vira um turbilhão, né? Gerar um fator de risco que, de repente, pode ser um bombardeio fisiológico no cérebro e criar mudanças. Se você pega uma celebridade, às vezes essa pessoa está preparada, ela sonhou com aquilo, né? Agora, se você pega um profissional, um policial, de repente foi filmado, chamou atenção, ele não se preparou para aquilo. A função dele não é aquela, né? De ser uma celebridade, de participar de programas, né? Mas mesmo no caso das celebridades, né, a gente acompanha diversas tragédias que acontecem com celebridades, justamente porque esse assédio, o sucesso, a oportunidade de se expor a substâncias, né? Por exemplo, as pessoas que fazem shows intermináveis, né, não tem tempo para descanso, não há oportunidade para restauração, vamos dizer, do nível de desgaste. E isso pode gerar uma falência do sistema. Aquela loucura, né? Outro dia estava assistindo um documentário do Chorão, do Charlie Brown Jr., que infelizmente se foi uma overdose. E muita gente falava que fora daquela loucura do dia a dia, ele era um cara super amável, um cara super tranquilo. Aí, de repente, viagens, o assédio, 3 shows num dia só, uma hora você está em Porto Alegre, outra hora você tem que estar em Manaus, a cabeça não aguenta, né? E nesse caso específico também o uso de substâncias foi um fator de risco, preponderante, talvez. Vamos dizer, bastante proeminente, né? E a própria estrutura dessa fama, do sucesso, eu vou me envolvendo de tal maneira que eu não consigo colocar um limite. E muitas vezes descansar não está na minha pauta, né? Não tem espaço na minha agenda para restauração. Sem dúvida alguma. Doutora Carmen Silvia, foi só o primeiro bloco do Ação Nacional de hoje, o tema surto psicótico. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muitas questões envolvendo esta situação. O intervalo é muito rápido. Voltamos ao segundo bloco do Ação Nacional. Hoje eu estou aqui com a doutora Carmen Silvia Ribeiro, psiquiatra e psicoterapeuta. E o assunto de hoje, o surto psicótico. Doutora, você tocou no primeiro bloco sobre delírios e alucinações. O que são, na realidade, esses delírios, essas alucinações? Na verdade, o nosso cérebro funciona a partir de elementos, substâncias, neurotransmissores que vão organizando uma rede funcional de neurônios. O que acontece? Muitas vezes, por conta de alguma patologia, de um estresse agudo, de um uso de substâncias, pode acontecer uma mudança nessas substâncias, pode ocorrer principalmente um excesso funcional de uma das substâncias que a gente chama de dopamina, que é uma substância de ativação, e uma hiperatividade dessa ativação pode desorganizar o funcionamento cerebral. Isso pode se manifestar como, por exemplo, delírios. Delírios são alterações do pensamento. Então, eu começo a acreditar em coisas que não fazem parte da minha realidade. Alguém está me perseguindo, alguém está falando mal de mim, estão fazendo um complô contra mim. E eu preciso me proteger disso. Aí, a partir daí, do entendimento alterado da realidade, eu posso, por exemplo, ter comportamentos de proteção. Eu começo a ficar mais agressivo, eu me isolo das pessoas, eu começo a ficar mais desconfiado das pessoas. Você vai se autopressionando?
Sim, como uma maneira de proteção. Eu não posso confiar em ninguém, eu preciso me proteger. Alguém preparou meu prato, eu não vou comer essa comida porque alguém pode ter colocado alguma coisa aí. Como se proteger disso, doutora? Por exemplo, estão falando de mim, como eu não pensar nessas coisas? Na verdade, no surto psicótico não há como não pensar, porque há uma mudança fisiológica desagregadora mesmo. Para qualquer um de nós que podemos passar, por exemplo, por preocupações relacionadas, né, a julgamento do outro a nosso respeito e tudo mais, é importante que a gente elabore uma estrutura de autoconfiança. Se há uma grande dificuldade no desenvolvimento da nossa personalidade, na nossa autoestima, é importante buscar ajuda psicológica para entender que fatores são esses e como eu posso superar essas dificuldades, tendo um olhar mais generoso sobre mim mesmo, sendo menos crítico, tendo, vamos dizer, uma amorosidade que permite que eu tenha uma avaliação positiva sobre mim mesmo. Mas isso num espectro, vamos dizer, mais neurótico, mais da estrutura do dia a dia. No psicótico, como é uma crença e ele passa a funcionar como se aquilo fosse realidade, ele não consegue sair desse circuito, a não ser que haja a intervenção com medicações que vão regular o funcionamento cerebral e estruturar melhor esse funcionamento. Há uma tendência a piorar. Você falou em medicação. Qual que é o efeito do remédio? O que o remédio vai te trazer? O importante, então vamos falar do tratamento. O importante do tratamento é, toda vez que a gente identifica mudanças de comportamento nas pessoas queridas, nos familiares, seja no trabalho, né, em algum profissional que está ali ao nosso lado, a gente deve identificar, deve tentar entender o que está acontecendo, abordar. Se for a família, levar para o cuidado é fundamental. Por quê? Porque o profissional vai identificar o risco e vai propor um tratamento adequado. Se há uma mudança fisiológica, eu preciso corrigir rapidamente essa mudança. Porque, como eu falei, existem redes neuronais que vão funcionar a partir da estrutura de incentivo, vamos dizer, desses neurotransmissores. Se eu não tiver isso organizado, eu posso ir lesando neurônios progressivamente e isto pode gerar uma cronificação da doença ou até mesmo um agravamento e pode chegar, por exemplo, num quadro em que, numa desagregação, pode haver violência, pode haver risco para si mesmo ou para outro. Sim. Doutora, a gente comentou do policial federal e no caso da moça do mendigo, o que teria acontecido assim na cabeça dela para tomar tal atitude? Nesse caso já existe até um diagnóstico, né? Ela foi adequadamente encaminhada posterior ao episódio para o tratamento, para uma internação, né? Foi tão grave o surto que ela precisou ser cuidada num ambiente protegido. E a gente precisa falar sobre isso, né? Não podemos ter preconceito, né, sobre o recolhimento para um ambiente de proteção e de cuidado. Muitas vezes as pessoas falam, vai judiar, vai internar e tudo mais. Sim. Foi uma situação devastadora para a família, né? E a orientação dos profissionais que acompanharam foi muito positiva. Eu vi até uma entrevista dela com muita propriedade, entendendo o que aconteceu com ela. Isso é fundamental que o paciente passe a entender para que ele faça o tratamento adequado, para que tenha uma boa adesão, que ele não abandone o tratamento para não ter novos surtos. No caso dela, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar, que é uma das patologias que pode cursar com surtos psicóticos, né, numa gravidade. O que chamou bastante atenção no caso dela é que ela não teve um pródromo dessa doença, ela não teve, vamos dizer, mudanças de comportamento por um tempo muito grande. Ela teve mudanças de comportamento que foram até identificadas pela família, e aí houve ali vamos dizer, um confundimento, né, de, puxa, essas alterações podem ser decorrentes, talvez, de influências espirituais, alguma coisa assim, e foi levada para um cuidado espiritual, foi motivada para buscar a caridade como uma maneira, né, de lidar com essas questões, o que de fato pode ser muito positivo em outros casos,
né? Mas nesse caso especificamente do paciente psicótico, pode até ser um elemento desagregador. Sim. Por quê? Porque pode acontecer num quadro psicótico da pessoa ter o que a gente chama de delírios místicos. E aí eu posso passar a acreditar que eu sou uma pessoa escolhida por Deus, por exemplo, que tem um grande poder e que eu preciso me doar ou curar pessoas. Você sabe quem me veio à cabeça agora? Não sei se você vai se lembrar. O neto do Chico Anísio. Lembra o filho do Niso Neto, né? Que é o filho do Chico. E o neto do Chico, aquela coisa do chá de ayahuasca, um negócio assim, né? Essas Sim. coisas espirituais. E o cara saiu, foi para o mar e Sim. morreu. Esse é um aspecto muito grave, né? Então, por conta de, vamos dizer, de uma religiosidade do fanatismo, Sim. né? Eu passo a ter comportamentos, nesse caso, existe um agregador de risco, que é o uso de substância, né? Então, embora seja uma erva, é natural? Não, ela tem efeitos fisiológicos no cérebro que podem levar a alterações graves de consciência e de comportamento, né? Então, algumas pessoas, aliás, buscam esse efeito alucinógeno para... supondo que isso é uma experiência com a espiritualidade, sendo que você pode ter experiências com a espiritualidade, por exemplo, através da oração, da meditação, de elementos que fazem parte da nossa consciência natural, né? Então, buscar substâncias, sejam elas mediadas, né, por rituais religiosos, sejam buscando substâncias alucinógenas, os jovens hoje buscam os estimulantes e tudo mais. Para ter uma experiência positiva pode ser um grande risco, porque eu não sei se eu tenho uma predisposição genética, eu não sei se eu estou passando por um estresse desagregador que até já me colocou naquela situação e eu posso ter um surto. Nossa, ele começou a frequentar umas coisas... alguns pessoal, o Tim Maia também passou por isso, né? Hoje estamos falando bastante, porque eu acho que os artistas eles demonstram, né, estas situações e eu acompanhando até o filme do Tim Maia, ele ficou não sei em quanto tempo, se for um ano, se foram 2 anos, mas ele ficou em transe também completamente. Sim. Mudou Há uma ruptura grave com a mudou realidade. até a maneira dele se comportar. Sim. E o trabalho dele, né, foi para uma outra vertente. Pode impactar os relacionamentos, a produtividade, pode impactar, por exemplo, né, no caso de artistas, pode impactar toda a estrutura da carreira. E aquilo vira uma verdade, né, para a pessoa, né? Sim. E o que preocupa mais, né, é que as pessoas não tenham consciência. A grande questão, né, do quadro psicótico é que eu perco o juízo crítico, que a gente fala. Eu não tenho consciência sobre a minha doença. Aquilo para mim é uma verdade. E a partir do momento que é uma verdade, eu vou funcionar e vou discordar de você se você disser que não é assim. Sim. Posso ficar ofensivo. E, por outro lado, quando a gente fala do caso dessa jovem, eu posso ficar vulnerável ao assédio de oportunistas. Tanto do ponto de vista de relações abusivas, quanto, por exemplo, oportunistas, por exemplo, no marketing. Sim. Eu posso comprar coisas. É muito comum, por exemplo, na bipolaridade, a pessoa se sente com grande poder de compra e se sente que tem sucesso, eu vou ganhar muito dinheiro, eu estou indo bem. E, de repente, ela começa a comprar coisas e faz dívidas grandiosas. Doutora, e o pós na situação dessa jovem? Por exemplo, o mendigo envolvido deu entrevistas de uma maneira até sarcástica, o marido se expôs dando entrevista, dando a cara a tapa, né? Tendo a personalidade de enfrentar toda a repercussão. E ela envolvida nesse processo. E ela está tentando se curar dessa situação. Só que o pós também é muito complicado, essa superexposição de todos os lados, né? Sim. É devastador para a família, é devastador para a relação do casal, né?
O marido foi muito bem orientado e ele teve uma postura muito amorosa, isso mesmo, né? Apoiar aquela pessoa com quem eu convive que teve um surto grave a ponto de ter atitudes que comprometem gravemente a confiança da relação e tudo mais. Então é importante que essa família foi abordada por profissionais muito experientes que esclareceram que aquilo era uma desagregação com a realidade. Esse casal pôde se reintegrar, passar por um processo terapêutico, entender o acontecido e ela continua em tratamento, né? Por outro lado, se a gente pensar no oportunismo, né, de alguém que tem lá um transtorno de personalidade, identificou uma vulnerabilidade e, obviamente, soube, vamos dizer, aproveitar o momento para usufruir desta vulnerabilidade, não só no ato em si, como também na repercussão, né? Então, a mídia deu espaço, né, vamos dizer, o público deu espaço e houve um crescimento e uma distorção de interpretação. Então, algo que a gente pode considerar como um ato de, vamos dizer, uma experiência abusiva para essa mulher, de repente foi considerado como alguém que, né, é o máximo, é o pegador e tal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando observar e identificar determinadas situações. O paciente psicótico, ele é vulnerável. Mesmo que ele esteja agressivo, ele é vulnerável. Ele não quer fazer aquilo, mas ele está vulnerável ao tipo de pensamento e distorção que ele está experimentando naquele momento. Por isso que é tão importante a gente acessar esse paciente, de preferência tirar ele de perto de outras pessoas, para diminuir o risco de exposição a ser agredido ou agredir. Tirar todos os objetos que possam representar risco. Então, no trajeto, você tira, pede para alguém tirar, né, elementos cortantes, pontiagudos, armas, nunca deixar disponível e também procurar acalmar esse paciente, mostrar, poxa, eu estou aqui com você, eu quero compreender o que está acontecendo, eu posso te ajudar. A familiar pode pegar a pessoa que é mais próxima desse paciente e colocar ali, dizer, olha, eu quero te escutar. Eu sei que é muito difícil o que você está sentindo nesse momento, eu entendo que você está com uma grande ansiedade. A gente não deve dizer que aquilo que ele está pensando está errado. Às vezes entra um confronto, né, com o paciente. Você, não é nada disso. Não. Talvez é o principal, escutar. Eu entendo que está muito difícil para você, que você está muito ansioso com isso. Vamos buscar uma ajuda. E se o paciente resiste, chamar o SAMU, chamar o Corpo de Bombeiros. Eles têm treinamento especializado para abordagem de surtos psicóticos e de situações de risco. Então, se eu perceber que eu não tenho controle daquela situação, o paciente não está aceitando, eu devo buscar ajuda profissional. Tá certo, então. Você puxou um assunto da violência, eu vou encerrar esse bloco, mas já chamando para o terceiro bloco, eu vou tocar nesse assunto, se a pessoa em surto, ela realmente se torna, é frequente a pessoa se tornar violenta. É o Ação Nacional deste sábado, o tema de hoje, surto psicótico. Eu estou aqui conversando, aprendendo muito com a doutora Carmen Silvia Ribeiro, psiquiatra e psicoterapeuta. O intervalo é muito rápido. Voltamos ao terceiro bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, surto psicótico. Eu estou aqui com a doutora Carmen Silvia Ribeiro, psiquiatra e psicoterapeuta. Doutora, antes da gente sair para o intervalo, eu falei, a pessoa em surto, ela se torna violenta, é geral este aspecto ou não? Ela pode ter um outro sentimento, uma outra reação? Na verdade, o surto pode provocar mudanças várias de comportamento. Uma das mudanças comportamentais é a agressividade. Porque se o paciente passa a entender que ele está sendo ameaçado de alguma maneira, que a gente fala que é um estado paranoide, eu me sinto perseguido, eu me sinto prejudicado, eu estou ameaçado, uma natural defesa para a ameaça é a agressividade. Então, alguns desses pacientes que têm esse tipo de delírio pode sim, em algumas circunstâncias, ter comportamentos, irritabilidade e chegar à agressividade. Não necessariamente é uma agressividade extrema. Por isso que é tão importante a gente identificar precocemente a mudança de comportamento e já tratar.
para que essa agressividade não chegue num nível extremo que possa comprometer e colocá-lo em risco ou colocar em risco outras pessoas. Agora, existe também um funcionamento psicótico mais embotado, vamos dizer, a pessoa fica mais isolada, ela tem um prejuízo do desempenho, a gente chama isso de sintomas negativos. Então, os positivos seriam aqueles que produzem pensamentos, alucinações e tudo mais. E os negativos são aqueles que embotam o cérebro, como se fosse um bloqueio do funcionamento. Essa pessoa tem uma tendência ao isolamento, diminuição de cuidados pessoais, não se comunica muito com as pessoas. E, em geral, essas pessoas têm menos predisposição à agressividade e elas têm uma tendência vamos dizer, a ficar mais recolhidas, a terem prejuízos mais no funcionamento social. Eu já tive alguns conhecidos que passaram por esse problema, né? E principalmente o recolhimento, né? Pode estar um calor de 40 graus, a pessoa está em casa, está debaixo do edredom, de repente a barba fica desse tamanho, o cabelo cresce, você não tem mais a autoestima. É muito triste, né? A maneira como a pessoa vai definhando, né? Sim. Isso que você relata é muito comum, por exemplo, nos quadros psicóticos depressivos. Então, uma depressão que se agrava por não ter sido adequadamente tratada pode chegar, né, nesse quadro que a gente chama de melancolia, uma baixa de energia tão grande que a pessoa, de fato, pode não conseguir levantar da cama, ter uma grande dificuldade para se alimentar, tem um distúrbio de sono Doutora, grave, não tem ela força tem sono para nada, ela não consegue reagir. Uma baixa de energia global. É muito difícil para essa pessoa, por exemplo, se levantar e ir até o sofá da sala, fazer uma refeição. Muitas vezes elas precisam de apoio e de ajuda. E às vezes até mesmo de uma internação. Existem casos graves até que a pessoa precisa de sondagem nasogástrica para receber o alimento, de tão grave que é o comprometimento Existe do ainda desenvolvimento. o preconceito, principalmente quando a pessoa chega nesse estágio de depressão. Ele não quer trabalhar, ela não quer fazer nada. Existe ainda esse tipo de comportamento? Sim. Eu acho que uma das ocorrências, né, que prejudica muito o paciente é justamente o julgamento, né? Então, o jovem, por exemplo, que tem uma esquizofrenia e que por isso tem um desinteresse social, tem medo, se recolhe, fica mais tempo em casa, não consegue trabalhar, ele pode ser julgado como alguém que é preguiçoso, por exemplo, não tem vontade de fazer nada, não quer estudar, não quer trabalhar, mas muitas vezes ele tem uma interferência, um funcionamento cerebral alterado que não permite que ele se conecte com a realidade. Essa pessoa precisa de tratamento e não de julgamento. O depressivo também sofre muito com isso, né? Particularmente o depressivo que ainda tem energia e que mascara, vamos dizer, a depressão. Então a pessoa consegue fazer o seu trabalho a duras penas e depois ela se isola e depois aquele funcionamento dela fica embotado. E muitas vezes as pessoas de casa falam isso, não tem interesse em nada, né? Às vezes o companheiro não consegue entender, ou a companheira, desinteresse, não quer sair e tal. Mas muitas vezes essa pessoa já está deprimida, está usando os últimos recursos que ela tem de energia para manter suas obrigações do dia a dia e depois ela se recolhe. Doutora, qualquer um está sujeito a isso? Qualquer um de nós está sujeito a mudanças na fisiologia cerebral. Tá. Né? Então, falando especificamente do surto psicótico, ele pode acontecer em crianças, ele pode acontecer em idosos, por exemplo, com Alzheimer, né? Em que acontecem quadros de mudança de comportamento. Uma particularidade dos idosos que a gente precisa ficar muito atento. Idoso que faz uso crônico de algumas substâncias, né? Muito comum, o idoso, por exemplo, usou a vida inteira um medicamento para dormir, um ansiolítico, de um grupo que a gente chama de benzodiazepínicos. E, de repente, há uma indicação, até porque hoje a gente tem o conhecimento que o uso crônico em doses altas de benzodiazepínicos pode comprometer a memória e tudo mais, e muitas vezes esse idoso recebe uma indicação até do profissional que cuida dele, olha, interrompa o uso, precisa tirar esse medicamento, porque ele pode comprometer a sua memória. E aí a pessoa para abruptamente, e a partir daí ela pode desenvolver um surto psicótico por abstinência àquela medicação. Isso é mais comum em idosos do que em jovens, por exemplo.
né? Então, a gente precisa ficar muito atento com o idoso. O surto psicótico por idoso é muito perigoso, porque predispõe a quedas, a fuga, né? Então, às vezes, ele fica assustado no meio da noite, ele quer fugir do quarto e tal, e ele pode cair e ter quadros graves que podem ser aí fatais. Ô, doutora, você falou em ansiedade, né? E ela acontece num grau menor, num grau maior. Vou contar uma particularidade. Eu, por exemplo, aos domingos, independente do horário, domingo você acorda mais tarde, mas mesmo quando eu acordo muito cedo, eu tenho dificuldade para dormir. Eu fico matutando a semana, como vai ser. O que seria isso? Assim, é uma ansiedade, né? Sim, isso é muito frequente, né? Essa síndrome do domingo. Porque, em geral, quem está ansioso quer se preparar para aquilo que vem depois. E é como se eu tivesse controle sobre a situação. Sim. Né? Eu falo que uma grande ilusão da ansiedade é imaginar que eu tenho controle sobre o que vem depois. Eu não me concentro no momento atual. Você, por exemplo, poderia aproveitar o seu domingo, se divertir com a família, descansar, ter um bom momento de prazer junto às pessoas, mas eu já estou tentando controlar o momento que vem depois. Isso chama ansiedade antecipatória. Tá. É importante tratar, fazer, por exemplo, uma psicoterapia ajuda a entender por que eu estou com essa necessidade de controlar o que vem depois e estou me desconectando do agora. Né? Muitas vezes pessoas que têm uma grande responsabilidade, que são muito, vamos dizer, muito coesas, muito coerentes com a responsabilidade que têm, acabam padecendo desse impacto da ansiedade antecipatória. Sim. Eu vou, por exemplo, dar uma entrevista, puxa, Sim. e isso vai gerando uma o que é o novo, tensão, né, para a pessoa, sim, né? E o nosso corpo responde fisiologicamente a isso. Sim. Então, a gente também pode ajudar essa fisiologia, por exemplo, fazendo atividades físicas, atividades de relaxamento, meditação ajuda muito nesse aspecto da ansiedade antecipatória. Porque a meditação me coloca na percepção do meu corpo, naquele momento, a minha respiração, né, a percepção do meu corpo de uma maneira positiva. Isso é um elemento de proteção. A gente fala de neuroproteção em relação a esses aspectos da ansiedade. E vira para cá, e vira para lá, e daqui a pouco eu vou acordar. Aí você começa a brigar com o relógio. Sim. Aí, obviamente, o que acontece? Aí, nesse caso, aquilo que eu falei da dopamina, né, que é uma substância de ativação, essa dopamina vai num lugarzinho muito específico do nosso cérebro que chama amígdala cerebral. Nessa unidade, que é a amígdala cerebral, eu tenho elementos de representação, vamos dizer, de defesa. E aí, quando a dopamina aumenta nesse lugar, eu começo a ter medo. Sim. Eu começo a querer me defender das preocupações, daquilo que poderia dar errado, vamos dizer. Sim. E isso pode ter estímulos ativadores que vão romper o circuito sono-vigília. Tá. E aí eu crio distúrbios de sono, por exemplo. E olha que eu gosto de um soninho. Que é excelente. Doutora, fechamos o terceiro bloco do Ação Nacional, um tema muito importante, como engloba, né? O tema é surto psicótico, mas acho que vou tocar no último bloco, esquizofrenia, o surto psicótico, claro, a depressão, então engloba muita coisa, né? A maneira da gente se comportar. É o Ação Nacional, fechando mais um bloco, um intervalo, e já vamos para o último, né? A última parte do nosso programa de hoje, o tema surto psicótico. Mais uma vez, eu estou aqui com a doutora Carmen Silvia Ribeiro. O intervalo é muito rápido. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional, tema de hoje, surto psicótico. Eu estou aqui com a doutora Carmen Silvia Ribeiro, psiquiatra e psicoterapeuta. Não deixei pergunta, mas já estou aqui com ela na agulha. Doutora, esquizofrenia, o que é? Esquizofrenia é uma doença que tem um curso, em geral, crônico, né? Pode acontecer aí, em geral, os primeiros primórdios da esquizofrenia, ali final da adolescência, início da fase adulta, pode até acontecer mais tardiamente ou em crianças mais raramente. A esquizofrenia é justamente uma alteração naquela fisiologia que a gente falou, né? Então, existe um excesso funcional de dopamina em determinados circuitos e a pessoa pode apresentar alterações do funcionamento social, alterações do comportamento, alterações do pensamento, como a gente falou, delírios, alucinações que caracterizam, né, a doença esquizofrênica
evolui também em surtos e muito importante frisar que o tratamento impede perdas neuronais que podem acontecer ao longo dos anos de evolução dessa patologia. Então, o tratamento é mandatório com medicações que podem ajudar a regular essa fisiologia cerebral e também com abordagem de psicoterapia para que essa pessoa entenda a sua doença, tenha uma boa adesão e fundamentalmente possa resgatar as perdas que eventualmente tenha apresentado ao longo aí dos primórdios da doença. Doutora, eu tenho um caso, um conhecido também que sofre de esquizofrenia. Era o seguinte, a gente sempre percebeu que ele tinha algum distúrbio, tá? Mas ele jogava bola, era participativo, ia em festas, era um cara normal, mas a gente percebia que hora ou outra ele tinha algumas limitações, por exemplo, até na adolescência, alguma dificuldade a arrumar uma namoradinha, tal, ele era meio atrasado, em relação ao pessoal, mas participava, sempre dirigia, tal. E com o passar do tempo, a esquizofrenia veio e veio forte. Tanto é que eu fiquei um tempo sem ver esse conhecido e de repente estava no shopping, fui brincar com ele, né? Ele é corintiano, ainda fui brincar, palmeirense e tal, e achei que ele ia fazer uma festa comigo. Ele me olhou assim, sabe, tipo, meio demonstrando frio, e passou, eu falei, nossa, aí eu baqueei também, eu falei, que estado que ele está, tal. Sim. E com o passar da idade vai piorando realmente ou não? É justamente isso que a gente falou, né? É importante tratar para que não aconteça essa desagregação progressiva. A esquizofrenia ela é tão devastadora para os circuitos cerebrais, né? Como se fosse uma intoxicação crônica, né? De um excesso funcional de substâncias, que podem acontecer perdas de funcionamento, perdas cognitivas, que a gente fala. Então, eu começo a ter uma dificuldade na compreensão da realidade, que pode se tornar mais crônica, e também um embotamento afetivo. Isso que você identificou e ficou tão chocado, ele não teve uma ressonância à brincadeira que você fez, né? Então, você levou ali, vamos brincar com ele e tal. E ele entende muitas vezes isso como uma ameaça. E ele não consegue conectar afetivamente com você. E mesmo sendo uma pessoa do convívio dele. Mesmo sendo uma pessoa familiar, mesmo sendo uma pessoa que muitas vezes ele tem uma boa relação. Porque há um prejuízo nessa conexão afetiva, vai havendo um desprendimento dessa conexão. O tratamento é importantíssimo para não levar a esse aspecto. Muitas vezes os pacientes que têm várias crises, vários surtos, vão tendo um aumento da gravidade, vão desagregando mais e vão tendo maior risco, por exemplo, de quadros de agressividade, autoagressividade contra si mesmo até a terceiros. Então, o tratamento da esquizofrenia avançou muito, acho que é importante a gente falar disso. Existe um preconceito em relação ao tratamento, né? As pessoas ficam lá com o corpo duro, têm mais dificuldade. Avançou-se tanto na perspectiva da farmacologia hoje, que nós temos tratamentos que permitem que a pessoa trabalhe normalmente, tenha uma boa integração com a vida familiar, com o esporte e que podem ter uma boa qualidade de vida. Então, é fundamental tratar. Doutora, acho que no segundo bloco ou terceiro a gente tocou no assunto, né, com pessoas violentas, e você falou do Corpo de Bombeiros, tem toda uma ação especializada, toda uma maneira de tratar, né, com esse tipo de comportamento? Sim. Existe um treinamento muito específico do Corpo de Bombeiros que vem se repetindo ao longo dos anos, então cada vez mais profissionais, né, têm a formação para abordar surtos psicóticos, para abordar pacientes suicidas, por exemplo, e prevenir justamente para que não aconteçam situações muito mais graves. Então, na vigência de uma situação que está fora de controle, antes até de eu me dirigir ao paciente e tentar ajudar ou tentar contê-lo, é importante eu já fazer contato com o Corpo de Bombeiros ou com o SAMU, que também tem inclusive psiquiatras especializados para atender o surto psicótico, e a gente pedir ajuda, né? Porque enquanto eu estou ali contendo o paciente, essa equipe já está se deslocando para prevenir que o pior aconteça. Doutora, ainda estamos vivendo uma pandemia num outro momento, mas eu acredito que isso deve ter contribuído demais para esses problemas, né? Sim.
o pós-pandemia, né? Na vigência da pandemia, a gente já percebeu um aumento do número de casos, particularmente de ansiedade e também depressão, por conta do isolamento forçado, do distanciamento social, do distanciamento afetivo entre as pessoas, Sim. que isso particularmente, né, acaba gerando aí uma angústia muito grande. O medo de que alguém que você, né, tem um apreço, tenha alguma doença e até morra. E também agora no pós-pandemia nós temos duas características importantes. Uma é a exaustão, eu usei tudo que eu tinha para dar conta do medo, da angústia, do distanciamento, da mudança da rotina. E aí eu entro em exaustão e fico ou deprimido, muito ansioso. E também uma outra característica que é muito importante, que são as mudanças fisiológicas de quem teve Covid e que a gente fala que tem aí um pós-Covid ou uma Covid longa. Então, essas pessoas têm uma predisposição maior a ter ansiedade, quadros depressivos e também perdas neuronais. Alguns estudos foram feitos de imagem, aqueles que a gente vê coloridinhos, que mostram a imagem cerebral, mostrando que às vezes até uma redução do volume cerebral em, por exemplo, pacientes que ficaram internados, que tiveram uma baixa de oxigenação cerebral, que tiveram um processo inflamatório mais grave. Então, a Covid trouxe um impacto aí bastante importante na questão da saúde mental das pessoas. Com certeza. Doutor, uma pessoa ansiosa, ela é mais passível de passar por um delírio? A ansiedade é uma vulnerabilidade. Então, se a gente pensar que toda vulnerabilidade emocional pode abrir uma brecha, né? Se não for cuidada essa ansiedade, esse excesso de dopamina que acontece também na ansiedade, chegar num limite grande, pode sim ter um quadro de um surto, por exemplo, mas aí nesse caso a gente consideraria um surto reativo. Eu não tenho uma patologia de base, eu não tenho uma esquizofrenia, eu não tive uma alteração, vamos dizer, modulada por substâncias, eu tive um estresse crônico, um esgotamento e aí eu sair da realidade como uma defesa. Sim. É uma defesa psicótica. Em geral, esses casos são surtos limitados e evoluem bem com tratamento psicológico e abordagem medicamentosa. Tá certo. Ô, doutor, uma pessoa que teve um convívio, ou tem um convívio com uma pessoa que já entrou em surto e tal, ela corre esse risco também de ter um surto ou não? Existe uma predisposição familiar. Tá. Né? Então, se a gente tem pessoas na família que têm transtornos mentais, né, nos meus ascendentes, eu posso ter uma vulnerabilidade biológica para manifestar algum tipo de doença. Não necessariamente eu vou ter exatamente a mesma patologia, mas pode acontecer. Por exemplo, na esquizofrenia, a gente poderia dizer que em torno de 2,5% a 3% poderia ter ali uma manifestação. Isso pode ser agravado. Por quê? Porque se a pessoa que cuidou de mim tinha um quadro grave, seja uma depressão grave, seja uma esquizofrenia, essa pessoa também não conseguiu me proporcionar um cuidado adequado. Eu tive privações emocionais ao longo do meu desenvolvimento emocional, numa fase crucial em que meu cérebro está se desenvolvendo. E a partir daí, eu tenho duas vulnerabilidades, a biológica e a existencial. Eu tive uma privação afetiva, eu tive uma privação, uma negligência talvez, né? Muitas crianças que são abandonadas, por exemplo, são filhos de pacientes psicóticos. Sim. Né? Então, o abandono, a privação afetiva é mais um fator de risco. Tá certo. Doutora Carmen Silvia Ribeiro, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos ensinamentos. Muitas perguntas ainda poderíamos realizar, ou seja, uma ação nacional surto psicótico, parte 2, acho que seria importante, mas muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a todos e acho que é importante ficar essa mensagem final. Quanto antes você abordar e iniciar o tratamento, mais seguro para todos, para prevenir, por exemplo, que quadros graves ou situações dramáticas aconteçam. E sem o preconceito, né? Sempre o entendimento da situação. Sim, sem julgamento. Né? Eu gostei de uma frase que você falou, como que é? Você está ali não para julgar, mas para entender? Isso, para acolher, né? Acolher. O acolhimento é fundamental em qualquer circunstância. Sem dúvida alguma. Muito obrigado, doutora. Doutora Carmen.
Este é o Ação Nacional, foi o Ação Nacional o tema de hoje, neste sábado, surto psicótico, e você sabe, todo sábado às 10h30 da noite, um assunto muito importante para ser abordado aqui no nosso programa, aqui na Rede Século XXI. Até sábado que vem com um assunto bacana para você. Até lá!